Então, pessoal, esse vídeo aqui, ele é mais como uma observação que eu venho fazendo já faz um tempo, né? E também com base no relacionamento que eu tive. Que, assim, eu tô analisando o pessoal hoje em dia que tá em relacionamento, né? Que tá casado. E eu vejo que o número de divórcio aumentou muito, né? E a maioria das vezes, a maioria desses divórcios aí é a mulher quem perde, né? Ou seja, ela porque já tá de olho em outro cara, ou porque ela está insatisfeita com alguma coisa muito pequena, que a maioria das vezes é coisa muito pequena, muito besta, que poderia ser facilmente corrigido, mas elas vão lá, pedem divórcio, enfim, faz um inferno na vida do homem. E na maioria desses casos aí o homem sempre acaba perdendo tudo o que ele conquistou, né? Quando tem filho aí a complicação ainda é maior, né? A gente sabe como funciona isso. E quando se trata em um relacionamento assim que é só um namoro, né, que já está ali a longa data, a gente vê que quando ele chega no fim, normalmente é porque ou a mulher já estava traindo o namorado, né? Ou estava tratando ele com total desrespeito, né? E no final ainda quem acaba terminando o relacionamento nem é ele, é ela, né? Enfim, o cara é totalmente humilhado, digamos assim. Mas por que isso vem acontecendo tanto? E eu acredito que seja devido à criação que a gente teve, à educação que o homem vem tendo ao longo do tempo. Que praticamente é a mesma educação de antigamente, que é estar se sacrificando praticamente pela sociedade, pelo relacionamento, né, que seja casado ou seja só namoro, ter que se sacrificar, tipo, se esforçar mais, né, e não esperar tanta coisa em troca. Não ficar esperando fazer e não receber nada em troca, né? Fazer pelo simples fato de fazer, porque é homem. E eu vejo essas coisas acontecendo muito dentro de relacionamento. A maioria dos caras, tipo, ou que tá namorando ou que tá casado, fazem algo pela esposa, por eles, né, ali pelo casal, e praticamente fazem e não esperam nada em troca. É uma coisa que eu vejo e digo, poxa, tá errado aqui, ó, é o ponto errado, é esse. É você entrar num relacionamento, tá fazendo algo pra sua namorada ou sua esposa, sem que ela te entregue nada em troca quando você fizer algo, né? E o que eu vejo que a partir de hoje, todo homem que pensar e entrar num relacionamento, ele tem que deixar claro para a mulher. Mas é claro mesmo, para que ela entenda que ele está entrando num relacionamento com ela pelo simples fato de que ele quer ter filhos e construir a família. Ele tem que deixar claro isso para ela, entendeu? Por que eu tô falando desse jeito? Porque o relacionamento pro homem, a gente sabe que o relacionamento pro homem hoje em dia não vale a pena. Se o homem pensa em ter uma vida sexual ativa, não é num relacionamento que ele vai ter. Ele tem que ter ciência disso, ele tem que ter noção de que se ele entrar num relacionamento hoje, ele não vai ter muito sexo, né? A gente sabe, a gente tá cansado de ouvir relatos de caras que estavam em relacionamento que praticamente não tinham sexo, né? E principalmente quando o pessoal já tá casado, é que não tem mesmo, né? A vida de solteiro tem uma vida muito mais ativa do que de quem tá em um relacionamento. A gente sabe disso. E em outra situação também, né? Corre até aquele risco de estar sendo traído, de acabar entrando num casamento e perder as coisas. E eu vejo que não tem qual futuro pro homem que tá em um relacionamento hoje. Nenhum. Ele tá abrindo mão da liberdade sexual dele. É só perde, né? E o que é que eu vejo aí? Porque eu vejo que tem muita gente, muitos homens que pensam em ter família, pensam nisso. E o que é que eu vejo? Hoje em dia, não vale a pena estar num relacionamento moderno. Você tem que deixar as coisas bem claras, entendeu? Tudo que você fizer para sua namorada ou para sua esposa, você tem que deixar claro para ela que você vai querer algo em troca. Simples assim. Um relacionamento hoje, para que ele dure e seja um relacionamento entre aspas aí, saudável, não é um relacionamento amoroso. Não é onde você vai entrar com sentimentos. Não vai envolver sentimento algum dentro do relacionamento hoje em dia. Se você quer manter ele, né? Porque é a forma correta hoje em dia. Não vale a pena você estar se envolvendo com essas mulheres modernas como fosse a mulher de antigamente. Não tem cabimento mais hoje em dia. Você entrar num relacionamento com uma mulher que você sabe que já passou na mão de sabe-se lá quantos caras, né? Porque hoje é impossível. Você vai... Assim, eu não digo impossível. Muito raro você encontrar uma mulher que tenha se relacionado no máximo aí com um cara. Normalmente ela já tem se relacionado com mais de 5 caras na vida. Entendeu? E uma mulher jovem, né? O que eu falo pra galera hoje em dia é o seguinte: só entra num relacionamento se você já deixou claro pra ela e ela entendeu que vai ter que entregar sempre algo em troca pra você quando você fizer algo pra ela. É assim que funciona.
entendeu? O relacionamento hoje, ele tem que ser tipo como se fosse um contrato de uma empresa, tá? Se você vai entrar, você vai ter que entrar sabendo quais são os seus deveres, suas responsabilidades, tudo bem direitinho, bem detalhado. Então não vai envolver nada de sentimento. Nada, zero, entendeu? Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Se sua namorada ou sua esposa lhe pede pra você ir numa festinha da amiga dela porque teve um filho. E aí você não tá afim de ir. Aí ela diz, não, mas eu quero que você vá comigo, e fica lá pedindo pra você, e você diz, tá bom então, eu vou. Mas em troca disso, você vai lavar meu carro. Eu só tô dando um exemplo. Isso aí pode ser qualquer coisa. Mas ela sempre vai ter que te entregar alguma coisa. Você vai fazer. Mas ela vai ter que te entregar algo que você quer também, em troca. Entendeu? Nada vai ser de graça. Por isso que eu falo, relacionamento hoje, você não pode entrar com sentimento. Tem que entrar com a lógica. Totalmente assim, é desse jeito, é como se fosse uma empresa. Você tá ali fechando um contrato com a pessoa. E ela tem as obrigações dela com você. É desse jeito. Se a mulher chegar pra você e dizer, mas eu quero um cara que seja provedor, você diz, consigo ser provedor. Mas em troca você vai ser submissa. É isso que tem que ser. É assim que tem que ser. Não existe esse negócio do homem tá sendo tradicional, né? Seguindo a linha tradicional de toda a educação masculina que a gente teve, de como se comportar diante da sociedade, um relacionamento. E a mulher tá sendo ali o que ela bem entender, tipo, a mulher moderna, porque ela é empoderada, né? Ela pode fazer o que quiser. Não existe isso. Tem que ser tipo um contrato. Todo homem que entra num relacionamento hoje, isso é uma coisa que eu tô observando claramente, porque isso aconteceu comigo, que todo homem que entra num relacionamento e ele entra com emoção, com sentimento, ele se ferra. Não pode. Você só vai entrar num relacionamento hoje se for como um contrato. É tipo simples, olha, eu vou te oferecer isso, mas eu quero isso aqui em troca. Não é entrar com emoção, porque eu amo, porque ela é a mulher perfeita, não sei o que. Isso vocês têm que tirar da cabeça. Porque você vai se prejudicar no final. Todo homem se prejudica no final. Se ele entrou num relacionamento sem ter deixado antes tudo bem claro de como é que ele quer o relacionamento dele. Entendeu? Porque é dessa forma. Se não for assim, meu amigo, nem entre em relacionamento, tá? Se não for pra você construir algo. Porque a vida sem vida de solteiro é muito mais vantajoso pro homem do que pra mulher. A gente sabe que a longo tempo, né, a longa data, o homem sempre vai estar em vantagem e a mulher não. Então vocês têm que colocar isso na cabeça. Pra entrar num relacionamento, quer construir algo, tem que deixar as coisas bem claras. Nada de sentimento. Por isso que eu sempre falo, procura uma mulher que você não sente muita coisa por ela. Tá? Que ela seja bonita, mas que você não sinta tanta coisa por ela. E nem vá com esse pensamento de que ela só vai ter você porque não vai ter só você não. Já tem que ir com o pensamento certo. Ela já tem outro cara, entendeu? Só que o cara que ela vai estar ali como tendo como principal é você, tá? Mas você já tem que ter ideia disso, para que você já não entre lá pensando que você é o único, tá? Põe isso na cabeça, tá? E essa outra, só entra num relacionamento se for com separação total de bens. Não existe esse negócio de união, não. É separado. Totalmente. Porque no dia que você entrar no divórcio, você não vai perder nada. Entendeu? É assim que tem que ser o relacionamento hoje em dia. Tem que ser uma coisa fria. Com um pensamento em construir algo. Não em ter uma mulher ali do seu lado porque você ama, porque você quer. Não, negativo. Porque sozinho, solteiro, você consegue muito mais ter relação sexual do que em um relacionamento. Isso é uma coisa nítida e todo mundo sabe disso. Né? Então não vejo tanta vantagem se não for com o pensamento de construir alguma coisa, né? Então é isso, pessoal, o vídeo é esse. Eu agradeço se vocês puderem deixar um like, se inscrever no canal, né? Muito obrigado pela atenção de todos.